Agora, você é otimista quanto à perspectiva de constituir essa mesa e essa discussão de um programa comum, pelo menos entre os partidos que eu citei, PT, PCdoB, PSOL, PSB? Não estou aqui citando o PDT por ele, enfim, pelo processo do Ciro ter ganho uma certa autonomia. Você é otimista em relação a essa possibilidade? Eu sou, sabe por quê, Breno? Eu acho que a principal experiência de elaboração política são das fundações dos nossos partidos. Até mesmo a Fundação Leonel Brizola participa dessa... o Observatório da Democracia, eu penso que é uma grande matriz pelo qual a gente pode forjar, pelo menos no plano programático, uma construção de uma plataforma básica, né? Porque nós vamos ter que imaginar um programa mais de fôlego, né, baseado nos programas dos nossos partidos e na experiência que nós vivenciamos mais recente no Brasil, mas apontar perspectivas novas é muito importante, até porque a velocidade das mudanças e das bases econômicas é muito grande e nós temos que dar conta, né? Aqui em Pernambuco, eu tenho que foi meu professor, o Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia do presidente Lula, de fazer chorar, por exemplo, o fechamento, a liquidação de uma estatal da física dos semicondutores. Tudo aquilo que nós dialogávamos com o futuro, das tecnologias portadoras do futuro, evaporou. Você vê na voz do presidente do Banco Central a fatídica afirmação que nós vamos virar um grande fazendão, que nós não vamos nos inserir nas cadeias mais dinâmicas da economia mundial, onde se agrega valor, onde se afirma o Brasil com todas as nossas vocações, sejam elas naturais, sejam elas da inteligência brasileira. Nós temos inteligência brasileira, né, para poder dar conta de sermos um país do futuro, e isso nem se discute, nem se fala, isso virou páginas em branco, né, desse período mais recente da história brasileira. Então, um programa que a gente precisa apresentar, ela tem que caber bandeiras de curtíssimo prazo, médio, longo prazo, que tenha que ser uma plataforma básica, que se comunique de maneira mais popular junto ao povo. Eu, quando tive com o presidente Lula, em maio, na prisão em Curitiba, ele estava encantado com o livro que ele tinha acabado de ler sobre a Petrobras, que foram os petroleiros que entregaram a ele de presente, que ele ganhava bastante livro de presente na prisão. E ele exatamente preocupado em popularizar a importância do assunto soberania nacional, não é? Da construção de bases econômicas autônomas para o nosso povo e para a nossa gente. E acho que, para além das políticas públicas inclusivas, porque elas são decisivas, ainda mais porque nós deixamos um país que ficou fora do mapa da fome e vamos encontrar um país miserável novamente, né, com 118 milhões de brasileiros que sequer têm a segurança alimentar de ter 3 alimentações por dia, né, e nós vamos nos deparar com isso. Então, nós vamos ter que fazer um programa emergencial com uma construção de uma forte base e sólida política para poder garantir a governabilidade e medidas, né, que possam ir ao encontro dessas necessidades, né, porque você tem que contrariar grandes interesses, porque isso de respeito ao orçamento, a recursos, não é? É o que nós vimos agora nessa quebra de braço da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Centrão com Bolsonaro. Onde é que ele cortou? Ele cortou metade do orçamento da educação. Aquelas manifestações que nós fizemos em maio, né? Foi a maior manifestação de massas contra Bolsonaro, virou fichinha,
porque ele agora está cortando metade do orçamento para a educação brasileira, para poder ter um pouco para poder ter a garantia de governabilidade, para que não se aperte o botão do impeachment na Câmara dos Deputados. Então, ele corta corta na saúde, em plena pandemia. 4 ministros da saúde em plena pandemia. Em nenhum lugar do mundo nós vimos coisa parecida. Isso, por si só, já é um escracho. Já é um escracho. Então, são muitas... eu penso que são muitos desafios que a gente tem pela frente. O SUS, por exemplo, eu penso que ele ganhou força na opinião pública, virou cada vez mais um modelo com muita autoridade, né, perante a população, e eu penso que a gente, numa mesa, com esses partidos, temos muito, muito mais coisas em comum do que diferenças, e se a gente tiver a capacidade política de ter um mínimo de coesão, de colocar o interesse do país à frente do interesse partidário, eu penso que a gente pode, e talvez Bolsonaro consiga essa façanha de unir mais todos nós, né? Para os desafios que não são só do futuro, são desafios presentes.